Bom dia. Hoje a gente vai para mais uma aula de UTI. A gente vai falar hoje sobre o sistema renal, que será a nossa última aula da disciplina. E hoje a gente vai falar sobre o sistema renal. Então, nós sabemos que os aspectos anatômicos do sistema renal, o sistema renal é constituído por 2 rins. Ele fica na parte posterior do abdômen e cada rim pesa em cerca de 150 gramas. Então, ele tem formato de grão de feijão e é formado também por milhões de néfrons. O néfron é responsável pela filtração do nosso sangue. Qual é a função do nosso sistema renal? É filtrar as impurezas, né, que tem no sistema sanguíneo. Então, sem rim é impossível ter vida. Então, o nosso sangue ele tem que passar por esse processo de filtração para retirar as impurezas, não é isso? Então, eles possuem atividades complexas. Então, a cada dia passa por ele 2.000 litros de sangue. E são filtrados cerca de 180 litros por dia, né? Desse filtrado, produzem 1,2 litros de urina por dia. Então, quanto mais o indivíduo beber, né? Se alimentar com líquidos, mais urina ele vai ter. Então, são responsáveis pela purificação do sangue, são responsáveis pela limpeza, né? E participam do controle de líquidos e do equilíbrio hidroeletrolítico no corpo. Participa da produção de hormônio, fundamental para o controle da pressão arterial. Participa da produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea, essenciais ao transporte de oxigênio até as células e à prevenção de anemia. Participa da produção de vitamina D em sua forma ativa para manter os ossos fortes e saudáveis. Então, a gente sabe que o sistema renal ele é importante. Não se vive sem um sistema renal. Tanto é que quando a pessoa lesa o rim, o que é que acontece? Tem que fazer o tratamento. Tratamento através de hemodiálise ou de diálise. Mas viver sem rim é impossível. Uma das doenças que acontece quando o rim lesa é a insuficiência renal. Essa insuficiência renal ela pode ser aguda e pode ser crônica. Então, a insuficiência renal é uma doença sistêmica que ocorre quando os rins são incapazes de remover os produtos metabólicos do corpo ou realizar suas funções reguladoras. Essa insuficiência renal ela pode ser aguda e pode ser crônica. A insuficiência renal aguda é uma perda súbita e quase completa da função renal, causada pela insuficiência da circulação renal ou disfunção glomerular tubular. Então, a insuficiência renal aguda é uma coisa que acontece instantânea, né? Agora, é permanente? É obrigado o paciente se manter com insuficiência renal? Não, ela pode ser reversível. O que é que causa essa insuficiência renal? Hipovolemia, quer dizer, quando o paciente tem hemorragias, né, que perde muito líquido. Septicemia, que é a infecção bacteriana. Glomerulonefrite aguda. Pielonefrite aguda, que é pus na urina causado por bactérias. Exposição a agentes nefrotóxicos e obstrução do trato urinário. Manifestações clínicas. Então, náuseas persistentes, vômitos, diarreias, pele e mucosas ressecadas pela desidratação, respiração com odor de urina, anemia, sonolência, então o paciente ele sente muito sono, cefaleias, hipercalemia, né, o aumento de cálcio na urina, insuficiência renal crônica. Então, a insuficiência renal crônica é uma deterioração progressiva irreversível. Então, aqui é bom a gente lembrar a diferença da insuficiência renal crônica para aguda. A aguda, ela é reversível, já a crônica, ela é irreversível, não tem mais como voltar, né? Na qual a capacidade do organismo de manter o equilíbrio metabólico falha, resultando em uremia, excesso de ureia no sangue. Então, ela é irreversível. Causas: glomerulonefrite crônica, quando tem a inflamação lá no rim, aquela doença chamada glomerulonefrite, que é a inflamação do néfron, né? Pielonefrite, que é o pus na urina. Hipertensão não controlada, pessoas que têm pressão alta e não controlam.
lesões hereditárias, como na lesão renal policística, vários císticos, distúrbios vasculares e obstrução do trato urinário. Doença renal secundária, doença sistêmica, como diabetes. A gente sabe que o diabetes ele leva à insuficiência renal crônica, tanto é que os diabéticos que vivem descompensando, né, eles entram em insuficiência renal e tem que fazer hemodiálise. As manifestações clínicas, não, o que é que o paciente sente quando tem insuficiência renal crônica? Fadiga, letargia, cefaleia, né, várias dores de cabeça, fraqueza geral no corpo, sintomas gastrointestinais como anorexia, náuseas, vômitos e diarreia, confusão mental, diminuição do fluxo salivar, sede, gosto metálico na boca, perda de olfato e paladar, estomatite, sonolência, respiração de Kussmaul, aquela respiração ofegante, né? Coma profundo, espasmos graves, então contrações musculares graves. O tratamento consiste em sanar os fatores reversíveis. Intervenção dietética, né? Uma alimentação pobre em sódio, também proteína que sobrecarrega o rim. Regulação cuidadosa da ingestão proteica, né? Ingestão de líquidos para equilibrar as perdas hídricas e restrição de potássio e sódio também. O tratamento que é feito para a insuficiência renal crônica consiste na hemodiálise. O que é isso? A hemodiálise é justamente a substituição do sistema renal. Então, nós temos o rim, que não consegue fazer a função do sangue, né, que é a de filtrar. Então, nós vamos ter que colocar um aparelho. Esse aparelho ele vai substituir os rins, que é o nome do processo de hemodiálise, onde o sangue vai passar todo nessa máquina e ali vai fazer o que o rim faz, que é filtrar o sangue. Então, é um tratamento que remove as substâncias tóxicas e o excesso de líquidos acumulado no sangue e nos tecidos do corpo, em consequência da falência renal. Então, o rim teve falência, então tem que fazer a hemodiálise. O sangue é removido do corpo para o sistema extracorpóreo através da máquina de diálise, através de uma bomba que o impulsiona para dentro de um filtro dialisador, também conhecido como rim artificial. Então, a máquina de hemodiálise vai ser nada mais nada menos do que uma substituição desse rim. Então, o serviço que o rim faz, a máquina vai fazer no lugar do rim. Então, a duração da hemodiálise do processo dura de 4 a 5 horas e tem que ser feito de 2 a 3 vezes por semana. Então, imagine aí o que é substituir um rim, né, por uma máquina. Então, vai ficar na dependência dessa máquina até conseguir um novo rim, ou então pro resto da vida. Procedimento. Então, o sangue com substância tóxica sai do organismo através de uma agulha inserida na veia, é impulsionado por uma bomba, percorre o circuito extracorpóreo através de um equipo arterial, entra no dialisador instalado na máquina de hemodiálise. Então, o sangue na máquina passa pelo dialisador através do filtro, entrando em contato com o banho de diálise. O banho de diálise é uma solução que, devido à sua concentração e composição química, atrai as impurezas e a água contida no sangue. Então, essa máquina de hemodiálise vai fazer justamente isso. Vai filtrar, fazer essa filtração do sangue, né? Então, 2 a 3 vezes por semana, o paciente vai ser dependente dessa máquina. A diálise peritoneal é outro tratamento, né? Que consiste em substituir as funções dos rins também. Então, a diálise peritoneal pode ser ambulatorial contínua e pode ser cíclica contínua e pode ser peritoneal intermitente. Então, diferente da máquina de hemodiálise, a diálise você vai injetar um líquido, né? Também é realizada de 2 a 3 vezes por semana. Ela leva em torno de 30 a 42 horas semanais e as sessões podem durar 24 horas. Complicações da diálise, então é peritonite, porque já que vai ser injetado um líquido, né, o líquido dialisador,
Então, ela pode gerar essa complicação, que é a peritonite, que é a inflamação do peritônio. Então, o procedimento. Então, a membrana peritoneal tem vários vasos sanguíneos. O sangue que circula na membrana peritoneal, assim como o sangue de todo o corpo, estava com excesso de potássio, ureia e outras substâncias que devem ser eliminadas. Na diálise peritoneal, um líquido especial chamado de solução para a diálise entra no abdômen por meio de um catéter. As substâncias tóxicas, elas são removidas através desse líquido, né? Depois de algumas horas da solução é drenado do abdômen e a seguir volta a encher com a nova solução. Então é como se colocasse, injetasse a solução recolhe as impurezas, aí retira e injeta uma nova. Então é muito mais trabalhoso, né, fazer a diálise. Então o cuidado de enfermagem que a gente tem ao fazer a diálise. Então, está atento aos primeiros sinais e sintomas de insuficiência renal para monitorar as complicações. A manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, fazendo o balanço hídrico rigoroso. Avaliar a evolução do paciente, a resposta ao tratamento médico e de enfermagem. Proporcionar suporte físico e emocional. Controlar a ingesta hídrica com medicamentos, alimentos, líquidos intravenosos. Monitorar alterações sugestivas de hipercalemia através da função cardíaca. A asepsia é essencial, com acessos invasivos e catéteres para reduzir os riscos de infecções. Deve ter cuidado com a pele, que pode estar seca e suscetível à ruptura em consequência do edema, né, porque tem um inchaço. Assistência, explicação e suporte ao paciente durante o tratamento da hemodiálise e diálise. Então, o paciente deve ficar ciente de como é o tratamento dele, né? Manutenção da ingestão nutricional adequada, avaliar os fatores que contribuem para a alteração do estado nutricional, como anorexia, náuseas, vômitos e a pressão arterial. E em relação à aula de sistema renal, nossa aula de UTI, essa será a nossa última aula da disciplina. A próxima disciplina será urgência e emergência. Então, nós vamos fazer em 3 sábados. Vocês vão fazer a atividade de hoje, né? Do sistema renal. E aí, vamos dar andamento à próxima disciplina. Tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez. Bons estudos e bom final de semana a todos. Beijos.